a aula pelo Facebook. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal que vai acompanhar a aula pelo Instagram, pelo YouTube, pelos grupos no WhatsApp, pelo áudio, né? Amém. E pelo Meet, a Silvana, a Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, amém. Hoje a gente vai finalizar mais um livro, gente, que alegria. Nosso 22º livro que a gente vai finalizar hoje. Parabéns a todos nós, glória a Deus, estou muito feliz. Ontem a gente finalizou Naum, hoje a gente vai começar e finalizar Sofonias, glória a Deus, amém. Vamos lembrar, eu vou primeiro lembrar o contexto histórico em que nós estamos aqui, e então eu vou falar sobre o que o livro de Sofonias diz, sobre o que fala o livro de Sofonias, tá? Então eu vou fazer a oração e a gente vai começar a estudar versículo por versículo, tá? Eu vou dar a introdução agora ao contexto histórico e a introdução ao livro de Sofonias, tá? Vamos lembrar o que aconteceu aí nas nossas últimas aulas? Houve a invasão de Judá por Senaqueribe, o rei da Síria. A gente lembra que Judá estava corrompido, né? Parece que Judá teve uma desanimada depois que o reino norte foi levado pela Síria. Eles deram uma desanimadinha ali, eles ficaram com muito receio da economia do país, porque a economia do país começou, né, a acender o alerta amarelo, não era vermelho ainda, mas já era um alerta ali que estava tendo por causa da expansão da Assíria, né? A Síria começou a crescer ali e isso foi mexendo com a economia do reino de Judá. E em vez de confiar em Deus, de aguardar em Deus a providência para que aquele problema econômico que estava havendo por conta da Assíria, né, da expansão da Assíria, não trouxesse nenhuma influência negativa sobre Judá, em vez deles esperarem em Deus, eles decidiram correr por conta própria, por seus próprios meios, para tentar equilibrar a economia de dentro das próprias casas e a economia do reino em si. Então a gente lembra que eles começaram a adulterar balanças, né? Eles começaram a roubar, eles começaram a inventar causas que não existiam, com testemunhas falsas, para conseguir mais dinheiro. Então o povo começou a ficar numa ganância tremenda ali, que tudo girava em torno do dinheiro para o reino de Judá. E por dinheiro valia tudo. E esse pensamento deles foi cada vez mais se intensificando, ao ponto deles falarem que por conta da economia valia a pena você deixar de ajudar o próximo. Então eles pararam de ajudar o próximo, né? Para que eu vou dar comida para o outro? Eu posso fazer estoque na minha casa e guardar, né? Já é uma comida que eu vou tá dispensando da minha casa e poderia me servir. E eles começaram a pensar dessa forma, não ajudavam mais o próximo, não ajudavam sequer os parentes. A gente lembra que Isaías diz isso, né? Sequer os parentes eles ajudavam mais. Dentro desse contexto, esse pensamento egoísta e financeiro, né, afetou também o mundo religioso. Então os profetas de Deus já não mais pregavam, os profetas de Deus já não mais falavam as profecias que Deus ordenava, a não ser que fossem pagos. Então, para que os profetas viessem e dessem a mensagem de Deus, eles tinham que ser pagos. Não é pago, então não ia dar mensagem nenhuma. Não bastasse isso, a gente lembra que lá no reino de Judá, os sacerdotes começaram a cobrar para ensinar a lei de Deus. Então, quem não pagasse, não saberia da lei de Deus. Os sacerdotes só ensinavam para quem pagasse. E dentro desse contexto todo, o reino de Judá se perverteu. O reino de Judá ficou doido ali, né? E dentro dessa perspectiva, Deus levantou profetas, mas ninguém ouviu os profetas, ninguém queria saber de nada, né? Cada um queria saber dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades, pensava somente no que agradava a si mesmo, e dentro desse contexto, Deus então permite ali, decide usar, né, a Síria como instrumento de vingança dele contra Judá, como um meio de vara para disciplinar Judá. E a gente lembra que então Senaqueribe invadiu ali as terras de Judá e veio conquistando as terras de Judá ali por baixo, pelo extremo do sul, né? E ele veio conquistando e, gente, ele entrava nas cidades sem dificuldade. Não havia recusa, eles não se rebelavam, eles não faziam, né? Me faltou a palavra agora. Eles não faziam resistência, tá? A gente lembra, eu falei isso nas aulas já anteriores, que era muito difícil um povo resistir à Síria.
As pessoas preferiam se dar voluntariamente para a Síria. Porque aqueles que resistiam à Síria eram torturados. E as torturas da Síria, eu já falei para vocês como eram, né? Eram terríveis. E o povo tinha medo da Síria. Eles faziam uma grande pressão, uma grande tortura psicológica. E essa era a arma deles militar. A arma deles militar para que houvesse a expansão do reino da Síria era usar tortura. Então eles usavam muita tortura e o povo, com medo de ser torturado, se entregava. E era esse o objetivo da Assíria, realmente, que eles temessem a eles e por isso se entregassem. Dentro desse contexto, quando Senaqueribe invade as terras de Judá ali pelo extremo sul, o povo não resiste, porque o povo tem medo da Assíria. Então, eles não fazem resistência alguma, eles abrem a porta da cidade e deixam a Síria entrar. Então, a Síria começa a conquistar cidades do reino de Judá muito rápido, porque não há resistência. As cidades não resistem à Síria, elas abrem o portão e se entregam. E dentro desse contexto, Senaqueribe vem vindo conquistando terras de uma forma absurda. A gente lembra que um mensageiro, então, vai lá avisar Ezequias, o rei Ezequias ainda na época, né? E o rei Ezequias, então, sabendo disso, vai tentar buscar ajuda lá no Egito, né? Isaías chama a atenção de Ezequias, dizendo que não é para buscar ajuda no Egito, mas sim confiar em Deus, buscar ajuda em Deus, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e se converter e andar diante de Deus, obedecer à lei de Deus. Era para fazer isso. Mas o povo estava numa dificuldade tremenda ali em crer que era possível para Deus vencer a Síria. Havia essa dificuldade ali para o reino de Judá. Eles não conseguiam acreditar que somente Deus venceria a Síria. Eles achavam que precisava ter um esforço humano. Vamos ajudar Deus, né? Eles achavam que precisava ajudar Deus. E dentro desse contexto, a gente lembra que eles foram buscar ajuda do Egito. O Egito nem respondeu, né? O Egito não quis se meter nessa confusão. O Egito não quis se envolver nisso. Então, dentro dessa perspectiva, Senaqueribe continuou avançando nas terras de Judá. Então, Senaqueribe chegou na segunda cidade mais importante da terra de Judá. Quando Senaqueribe chegou na segunda cidade mais importante da terra de Judá, o mensageiro chegou até Senaqueribe, né, até Ezequias. Então, o rei Ezequias, ao saber que ele chegou na segunda cidade mais importante do reino de Judá, Ezequias resolveu mandar um mensageiro para Senaqueribe. E esse mensageiro, então, chega lá até Senaqueribe e diz assim para Senaqueribe: o rei Ezequias me enviou até você, rei da Síria, Senaqueribe, para dizer que ele errou, para que você o perdoe, porque ele reconhece que você é melhor do que ele. Ele reconhece que você é maior do que ele e que ele não devia, né, ter te afrontado. Então agora o rei Ezequias pede para que você dê o seu valor, o quanto você quer para sair das terras dele, deixar ele em paz, o que você quer. Então a gente lembra que Senaqueribe foi e falou: eu quero o valor equivalente ao imposto arrecadado por um reino pequeno durante um ano. Era um valor exorbitante, um valor absurdo que Senaqueribe havia pedido, que a gente lembra. Então o mensageiro volta lá para Ezequias e fala isso: olha, Senaqueribe falou que para ele sair das suas terras e te deixar em paz, ele cobra tanto. Ezequias não tinha esse dinheiro, Ezequias não tinha essa prata, esse ouro, não tinha. Então, o que foi que Ezequias fez? Ezequias começou a pegar toda a prata, todo o ouro do palácio, começou a pegar toda a prata e todo o ouro de Judá. Não foi o suficiente. Então, o que Ezequias fez? Pegou o ouro e a prata do templo de Deus. E não foi suficiente. Então, o que ele fez? Ele havia reformado o templo de Deus, a gente lembra, né? O pai dele, né, havia sido um rei muito ruim, um rei muito cruel. Ele oferecia os filhos a Moloque, né, queimava os filhos dele a Moloque e servia ao deus Baal, fazia adorações até, né, a astros, tudo. E quando Ezequias tomou o poder, a gente lembra, virou rei de Judá, ele reformou o templo de Deus, né? A gente viu já que ele reformou o templo de Deus. E agora, esse mesmo templo que ele reformou, para conseguir pagar o que Senaqueribe cobrou, ele arranca o ouro das portas que ele reconstruiu. E ele pega toda essa riqueza, todo o ouro do templo, tudo que ele conseguiu achar, e entrega para Senaqueribe. Quando ele entrega para Senaqueribe, ele acha que comprou a paz. Mas Senaqueribe muda de ideia.
Senaqueribe pegou todo o dinheiro, levou embora lá para Nínive, né? Mandou uma carruagem, alguns funcionários do exército dele para ir levar lá todo o ouro para Nínive, para ficar protegida lá em Nínive. Só que Senaqueribe mudou de ideia. Senaqueribe falou, não, eu mudei de ideia, eu quero continuar invadindo as terras de Judá. Eu quero continuar. Se você me deu isso, é sinal que eu consigo muito mais. Se você teve a coragem de me dar esse valor tão alto para que eu não invadisse suas terras, é porque se eu invadir, eu vou conseguir muito mais. Então eu vou invadir. E então a gente lembra que ele foi avançando. Nisso que ele foi avançando, a gente lembra que Isaías continuava pregando. Isaías continuava pregando e ninguém crendo, ninguém nem dando trela porque Isaías pregava. Isaías, a gente lembra que ele era um profeta da corte. Isaías, ele era parente do rei Ezequias. Então, ele era um profeta real, né? Ele era um profeta da realeza. E o povo não dava muita trela não para Isaías, né? Ao que parece. Então, Isaías pregando, falando, ninguém dando trela para Isaías para crer em Deus e que Deus queria salvar esse povo. Então, a gente lembra que no livro de Jeremias diz que Miqueias pregou. A gente estudou já o livro de Miqueias. Miqueias vem e prega para esse povo. Miqueias era do povão. Miqueias não era da realeza igual Isaías era. Miqueias era do povão. E o povo ouviu Miqueias. Quando Miqueias veio e pregou, o povo ouviu com atenção o que Miqueias disse. Então eles creram no que Miqueias disse. E a Bíblia diz que eles se arrependeram. Então, neste momento, a Bíblia diz que eles se arrependeram, começaram a destruir todos os altares pagãos que tinham, começaram a destruir todos os ídolos pagãos que tinham e se voltaram a Deus. Né? Então Deus fez o extraordinário, a gente lembra, quando a Síria chegou em Jerusalém e abriu o cerco ali para começar o ataque a Jerusalém, então Deus mata 185 mil soldados assírios. Diante da derrota inexplicável, sem que Judá levantasse uma arma, Judá continuava fechado por causa do cerco. Diante disso, Senaqueribe ficou com medo do Deus de Jerusalém. Senaqueribe ficou com medo do Deus que protegia aquela cidade. Então Senaqueribe, a Bíblia diz que Senaqueribe voltou correndo para Nínive e levou consigo todos os soldados que ali estavam, que restaram vivos, né? E levou todo mundo e foi embora lá para Nínive. E nisso a Bíblia diz que o acampamento foi abandonado, com todo o alimento, com todos os despojos, com tudo. Então a gente lembra que dentro desse contexto, depois que Jerusalém vê que eles foram embora, né, o grande milagre de Deus aconteceu, eles abrem a porta e vão lá tomar os despojos. E diz que foi um despojo muito grande. Eles tomaram muitas riquezas ali, muita riqueza tinha daquela falta de guerra, né? Na verdade é isso que diz, né? O Deus que acaba com as guerras, né? E foi isso que aconteceu. Deus acabou com essa guerra. Antes da guerra começar, Deus acabou com a guerra. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Senaqueribe voltou lá para Nínive. Quando Senaqueribe volta lá para Nínive, né? Passa algum tempinho, ao mesmo tempo onde ali também Ezequias, a gente lembra que ganhou um tempo extra de Deus, os 15 anos ali, né, de saúde, que ele ia morrer por uma doença, mas ele se humilhou diante de Deus, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Jonas vai lá para Nínive pregar, que Deus manda Jonas ir para lá para pregar, que Deus queria salvar Nínive. Deus ia destruir Nínive em 40 dias, mas né, eles se arrependeram. Então Deus não os aniquilou, Deus os salvou. Aquela geração foi salva. A Bíblia diz, Jesus diz que aquela geração que ouviu Jonas foi salva. Então a gente lembra que lá no Reino Sul o negócio foi ficando ruim. Por quê? Porque Ezequias começou a se achar muito, né? Ezequias começou a se ensoberbecer ali, e então Ezequias começou a se orgulhar demais. E dentro desse contexto, a gente lembra, foi que Deus provou Ezequias não passou no teste, e então Deus foi lá e lançou a profecia contra a descendência de Ezequias, contra o povo de Judá, dizendo que esse povo seria levado cativo lá para a Babilônia e que todas as riquezas da cidade seriam levadas e que aquela terra seria destruída, né? O templo queimado, tudo queimado, e é o que acontece realmente mais para frente na Babilônia, com a Babilônia ali. Dentro desse contexto, a gente lembra que quando Ezequias ouviu isso, Ezequias se manteve duro, né? E Ezequias falou, não tem problema não, que isso tudo vai acontecer, não é no meu tempo mesmo, então tô nem aí. E dentro desse contexto, Ezequias foi sendo mal diante de Deus, né? E então,
perto do final do reinado dele, Ezequias se arrepende de ter sido mal diante de Deus, e então Ezequias morre. Mas quando Ezequias morre, a Bíblia diz que o filho dele, Manassés, começa a reinar. Só que Manassés pegou 17 anos do tempo de ruindade do pai dele. Pegou só 5 anos do tempo de bondade do pai, do tempo de arrependimento do pai. Olha lá, né? Pegou os finais ali do tempo de arrependimento de Ezequias. E pegou a maior parte do tempo ali de revolta de Ezequias. Então Manassés, a Bíblia diz que foi o pior rei da história de Judá. Manassés, ele foi um rei que ele adorou os astros do céu, né? Ele adorou tudo que há no céu, ele adorou, né? Exceto Deus, né? Ele adorou as estrelas, adorou o exército do céu, né? A Bíblia diz. Ele adorou as estrelas, adorou as constelações, adorou o sol, adorou a lua, né? Além disso, Manassés levantou altares para essas coisas dentro do templo de Deus. Dentro do templo de Deus, ele também levou imagens de outros deuses que ele próprio fazia à mão. Ele levou também altares de outros deuses para dentro do templo de Deus. E ele oferecia também os filhos dele no fogo. Ele consultava a necromancia, consultava os mortos, fazia adivinhação, fazia feitiçaria, né? Manassés fazia de tudo que era errado, tudo que era abominável a Deus, Manassés fazia, a gente lembra, tá? E no final do reinado de Manassés, a gente lembra que Manassés foi levado preso e lá na prisão, na Babilônia, né, sendo levado preso pelos assírios e conduzido até a Babilônia, ele se arrependeu. Ele buscou a Deus e se arrependeu, e Deus se compadeceu dele e o perdoou. E então permitiu, Deus fez com que ele voltasse para Jerusalém e continuasse reinando ali por mais uns poucos anos e morresse. Então a gente lembra que Manassés depois morreu, e quem é que começou a reinar depois de Manassés? Amon, o filho de Manassés. Mas a Bíblia diz que Amon fez as mesmas coisas que Manassés fez no tempo da maldade dele. Amon também era ruim. Então, Amon, ele começou a reconstruir, a reerguer, né? Porque Manassés, durante o tempo de conversão dele, tinha acabado com a adoração pagã ali em Israel, em Judá. Mas agora, Amon, ele retoma toda essa adoração pagã a Baal, as estrelas do céu, ao sol, à lua, a constelação. Ele retoma tudo isso. Necromancia, adivinhação, feitiçaria, Amon retoma tudo. E a Bíblia diz que em 2 anos esse homem fez um estrago em Judá. Foi o suficiente para esse homem estragar Judá e fazer Judá se perverter totalmente e virar um reino idólatra. E dentro desse contexto ele morre. Durou só 2 anos o reinado dele e ele morreu. E então a gente lembra que quem começou a reinar foi Josias, filho de Amon. Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, ele começa a reinar, o reino era totalmente idólatra. A Bíblia diz que com 16 anos de idade, Josias começa a buscar a Deus. Josias começa a querer saber quem é Deus, começa a querer conhecer a Deus. E assim vai até o 19º ano dele de idade. Tá? Então, até os 19 anos de idade ali, ele fica tentando aprender quem é Deus, querendo saber mais de Deus, querendo conhecer mais a Deus, tá? E enquanto isso, o que acontecia lá na terra de Judá? O povo era tudo idólatra. O povo estava tudo adorando a Baal, estava tudo adorando as estrelas, o sol, a lua, consultando mortos. O povo estava tudo fazendo essas coisas, tá? E enquanto isso, do 16º ano, do ano da idade dele, que ele tinha 16 anos, né? Do 8º ano do reinado dele até o 12º ano do reinado dele, que equivale aos 16 anos dele de idade até os 19, 20 anos, ele buscou a Deus. Ele buscava a Deus, queria ouvir a Deus, conhecer quem é Deus, tá? Dentro desse contexto, onde Josias quer conhecer a Deus, quer ouvir a Deus, quer saber quem é Deus, é que Naum e Sofonias pregam, tá? Então, agora a gente vai conhecer a pregação de Sofonias. A pregação de Sofonias, então, a gente pode supor, né, que acontece ali no 11º ano do reinado de
Josias, quando Josias tem 19 anos de idade, tá? Então, Josias tem 19 anos de idade, Josias está buscando conhecer a Deus, Josias quer ouvir Deus, Josias quer saber quem é Deus, e ele tá naquele fogo de querer obedecer a Deus e querer servir a Deus, só que ele tá conhecendo a Deus ainda, tá? Os antepassados dele não falavam para ele sobre Deus. Então ele começou a buscar a Deus com 16 anos de idade, agora ele tem 19 anos de idade e ele tá querendo saber quem é esse Deus, buscando cada vez mais quem é esse Deus. E dentro desse contexto, eis que Sofonias fala com ele, tá? Quando Sofonias vai falar ali com Josias, e Josias tem 19 anos de idade, Sofonias, ele tá falando para Josias, um rei de um reino idólatra, porque Judá se tornou um reino idólatra, tá? E é essa a mensagem de Sofonias. A mensagem de Sofonias, o livro inteiro de Sofonias é sobre isso. Sobre os pecados de Judá, que eles se tornaram um reino idólatra, que eles estão agora como os pagãos são, eles estão cometendo as mesmas coisas que os pagãos cometem, eles dizem adorar a Deus, juram em nome de Deus, mas adoram a Deus como os pagãos adoram os deuses deles, e isso é pecado. E é isso que Sofonias começa a falar no livro dele. Isso é pecado, isso é errado. Vocês estão adorando a Deus errado. Vocês não conhecem o Deus que vocês servem, porque vocês não sabem como adorar o Deus de vocês e vocês estão imitando os outros povos. Como os outros povos adoram a Baal, como os outros povos adoram a Moloque, assim vocês estão adorando o Deus de Israel. Mas o Deus de vocês é diferente. Ele quer ser adorado de uma forma diferente. E é isso que Sofonias começa a falar. Então Sofonias começa a dizer, os deuses pagãos requerem muitos sacrifícios. Mas o Deus de Israel requer obediência. Ele quer que vocês mudem. Ele quer que vocês se arrependam. Ele quer que vocês se convertam. Ele quer que vocês se transformem. Ele quer que vocês parem de pecar e andem em retidão. É isso que o Deus de Israel quer de vocês. Porque ele está vindo para julgar o seu povo. Ele já preparou o dia do juízo dele. E no dia do juízo dele ninguém vai escapar. Então, como é que vocês querem estar nesse dia? É isso que Sofonias fala. Porque os que forem encontrarão paz e justiça, né? E é isso que diz o livro inteiro de Sofonias, que a gente vai estudar agora, tá? Então agora a gente está no 11º ano do reinado de Josias, lá para o ano 629 a.C., tá? Então a gente lembra que aqui é uma Judá totalmente idólatra. Josias tem 19 anos de idade e está começando a buscar Deus. Desde os 16 anos ele está buscando Deus, querendo saber quem é Deus, está procurando a Deus, né? Mas tá difícil, porque ele não tem muita base, né? Porque o pai dele era um idólatra absurdo, né? E o vô dele foi comparado a Acabe. Então agora ele vem buscando Deus e eis que Sofonias prega para Josias. No versículo 1 diz: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias, no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. Gente, Sofonias, ele era tataraneto de Ezequias. E Josias era bisneto de Ezequias. Ou seja, Sofonias, ele devia ter uma idade próxima da idade de Josias. Talvez ele fosse um pouquinho mais velho se o pai dele teve filho mais novo e o de Josias teve filho mais velho. O que não parece, porque Amon morreu cedo e já tinha Josias, né? O Josias já tinha 8 anos de idade quando Amon morreu. E Amon morreu com 24 anos de idade, né? Amon morreu com 24 anos de idade e já tinha um filho de 8 anos de idade. Então ele começou a ter filho cedo. Então não é isso que parece. Então, o que a gente pode deduzir? Ou Sofonias era mais novo que Josias, né? Ou Sofonias estava bem perto ali, né? Pouca coisa para mais é meio difícil, mas ele estava perto da idade de Josias. Quantos anos Josias tinha, a gente lembra? 19. Então, Sofonias tinha por essa idade aí. A gente vê que Sofonias começa a pregar novinho, né? Outro profeta que a gente vai ver que começa a pregar novinho também é Jeremias. Jeremias também começa muito novinho. A gente lembra quando a gente estudou, né, falou lá sobre a tradição judaica, né, se eu não me engano no Talmud, que fala que Jonas também começou cedo.
né? Diz isso, que Jonas começou, tem uns até que dizem que começou criança ainda, né? E Sofonias é um desses. Sofonias é um desses que começou, né? O ministério dele começou bem cedo, tá? Então, ele era tataraneto de Ezequias e Josias era bisneto de Ezequias. Então, eles eram parentes, tá? E então, agora, Sofonias começa a pregar para Josias e para todo o reino de Judá. Diz assim, no versículo 2, o Senhor Deus diz, eu vou acabar com tudo que existe na terra. Ou seja, eu vou acabar com as pessoas, eu vou acabar com os animais, eu vou acabar com as aves, vou acabar com os peixes. Eu digo que eu vou castigar os maus. Eu vou acabar completamente com os seres humanos. Versículo 4. Eu vou castigar vocês, povo da terra de Judá. Eu vou castigar os moradores de Jerusalém. Eu vou fazer vocês desaparecerem de Jerusalém. Não, aqui, gente, eu tô errando. Eu vou fazer desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal. Eu vou fazer com que essa adoração toda a Baal que vocês estão tendo aí desapareça de Jerusalém. Eu vou fazer com que esses sacerdotes que ficam aí trabalhando para Baal, para Moloque, para todos esses deuses pagãos, Aserá e seja lá o que for, eu vou fazer com que esses sacerdotes sejam esquecidos, que eles morram. Esses sacerdotes que ficam aí trabalhando para esses deuses pagãos. Versículo 5. Eu vou acabar com todo aquele que sobe ao terraço em cima das suas casas e ali, da laje deles, eles ficam adorando o sol. Eles ficam adorando a lua. Eles ficam adorando as estrelas, as constelações. Eu vou matar todos eles. Eu vou acabar também com as pessoas que dizem me adorar e que juram pelo meu nome, mas que também juram pelo nome do Deus Moloque. Eu vou matar esses daí também, porque eles dizem que me adoram, eles dizem, juram até em meu nome, mas eles também têm na boca deles o Deus Moloque, também fica jurando pelo Deus Moloque. Eu vou matar esses daí também. Aí no versículo 6, Deus continua dizendo, eu vou destruir todos os que se afastam de mim. Eu vou destruir todos os que não procuram a minha ajuda. Eu vou destruir todos os que não querem obedecer às minhas leis. No versículo 7 continua. A gente lembra que aqui é um reino totalmente idólatra, né? Eles receberam aí a herança de Manassés, a herança de Amon aí, estão numa idolatria só. Então no versículo 7 Deus continua dizendo, olha, tá chegando o meu dia. Tá chegando o dia em que eu vou julgar o povo. Tá chegando o dia em que eu vou julgar vocês. Portanto, fiquem quietos. Portanto, calem a boca na minha presença. Porque agora eu vou oferecer vocês como sacrifício. E eu até já convidei os inimigos de vocês para sentarem e fazerem um banquete. Uau! Deus está falando assim, que agora chegou o tempo e Deus vai fazer julgamento. E Deus está chegando para julgar o seu povo. E Deus escolheu que o sacrifício vai ser o povo de Judá. E que os inimigos de Judá foram convidados para o banquete. E que eles vão sentar e comer do sacrifício. Ou seja, Deus está falando que vai entregar Judá para as mãos dos inimigos. E eles vão ser levados cativos. Tá? É isso que Deus está dizendo. E isso realmente vai se cumprir ali, né, com Nabucodonosor. Levando eles lá para Babilônia. Aí no versículo 8 diz assim, o Senhor diz, Deus diz, né? Nesse dia eu vou castigar todas as autoridades de Judá. Ainda que sejam filhos de rei, eu vou castigar. Todos aqueles que seguem costumes pagãos, eu vou castigar. E Josias está ouvindo tudo isso. Lembra que Josias quer saber quem é Deus? Josias quer conhecer Deus? Josias está ouvindo tudo isso. E vai surtir um efeito, depois eu vou falar, vai surtir um efeito sobre Josias, essa pregação. No versículo 9, então, diz, eu vou castigar também todos os que me adoram, mas me adoram como os pagãos adoram os deuses deles. Também vou castigar, porque vocês estão me adorando errado. Eu vou também castigar todos aqueles que ficam indo para os templos
entregar dinheiro de violência, entregar dinheiro de roubo, entregar dinheiro de mentira, eu também vou castigar vocês. Não vou abençoar, vocês estão trazendo dinheiro corrupto. Não vou abençoar vocês, não. Aí no versículo 10 diz, nesse dia vai ter muita gritaria aí em Jerusalém. Nesse dia vai ter muita gritaria em Judá. Lá perto do portão dos peixes, lá onde vocês fazem comércio, né? A maior parte do comércio nesse portão era de peixe, por isso que é portão dos peixes. Então lá nesse lugar onde vocês fazem lá o comércio do peixe, lá no portão dos peixes, lá na cidade de Jerusalém, ali vai ter muita gente gritando, viu? Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade. E nos montes vai se ouvir todo o desespero de vocês. Os gritos de desespero de vocês vai conseguir ser ouvido ao longe. Versículo 11. Chorem também vocês que moram aí na cidade baixa, pois todos os comerciantes vão ser mortos. Aqui Deus está falando, lembra que eu falei? Eu expliquei agora no comecinho, que eles estavam muito preocupados com a economia e agora eles estão de novo. Então assim, é uma ganância, que para ter dinheiro vale tudo. Então vale a pena roubar, vale a pena matar, vale a pena mentir, vale a pena adulterar balanças. Então vale tudo para você ser próspero. Vale tudo para você ser rico. Vale a pena você enganar o outro e vender uma coisa pelo preço que não é. Comprar um negócio pelo preço que não é. Vale a pena. Tudo isso vale a pena. E agora Deus está falando, vocês estão tão preocupados com o dinheiro que agora eu digo que a economia de vocês vai quebrar. Ele está dizendo aqui, Deus vai quebrar a economia desse país. E realmente isso acontece, né? Lembra? Quando eles são levados lá para a Babilônia, depois que eles voltam ali no tempo da Pérsia, né? Quando eles voltam, a economia está quebrada. A economia de Jerusalém está totalmente quebrada. A economia de Judá está totalmente quebrada. E é isso que Deus está prometendo aqui. Eu vou quebrar a economia de vocês, porque vocês são gananciosos demais. Versículo 12. Naquele dia, eu vou pegar lamparinas e eu vou revistar a cidade de Jerusalém. Deus está falando que ninguém vai conseguir se esconder dele. Sabe igual você vai na sua casa e você começa a procurar em cada canto, você perdeu alguma coisa, né? Você procura em cada canto, né? Então, e nessa época não tinha luz, então a pessoa ia com a lamparina procurar, né? Nos lugares, levantava a cama, levantava todos os negócios para ver onde achava a coisa. É isso que Deus está falando, ninguém vai se esconder de mim. Vou estar com uma lamparina na mão, ó, levantando todos os esconderijos e eu vou pegar todo mundo. Eu vou julgar todo mundo, um por um. Eu vou revistar essa cidade. E eu vou castigar todos aqueles que estavam tranquilos e satisfeitos. Todos aqueles que pensavam assim, eu vou castigar. Aí agora diz como é que eles pensavam, né? Eles ficavam pensando assim, vamos continuar roubando, vamos continuar matando, vamos continuar fazendo o que a gente quer. Deus não vai fazer nada mesmo. Deus não vai salvar e nem vai castigar. A gente ora e Deus nem responde. Então vamos fazer o que a gente quer. Vamos roubar, matar, se prostituir. Vamos fazer tudo que a gente quer. Porque até agora nada tem acontecido. Vamos continuar fazendo. Então no versículo 13 diz: por isso, por causa disso, os bens de vocês, desse povo que diz isso, vai ser roubado. Por causa disso, as casas dessas pessoas que dizem isso vão ser destruídas. Eles podem até construir outras, mas eles não vão morar nelas. Eles podem até plantar uvas, mas eles não vão beber o vinho das uvas que eles plantaram. Versículo 14 diz: o grande dia do Senhor está perto, e ele vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes vão gritar de medo. O dia em que Deus preparou para fazer o juízo está chegando. Jerusalém, se prepare. E até o soldado mais valente vai gritar de medo. Esse dia vai ser horrível. Vocês estão achando que Deus está dormindo? Vocês estão achando que Deus não vai fazer nada? Que vocês podem fazer o que vocês quiserem? Deus já separou o dia para ele fazer alguma coisa. E quando vier esse dia, ai de vocês.
né? Isso aponta, é claro, também, né? Porque a gente lembra que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Então, ele aponta para a verdade revelada no Novo Testamento, que é Cristo. Então, isso aponta para o grande dia do juízo, realmente, né? O grande dia do juízo, aquele onde Jesus voltará, né? E aponta para isso também. Então, no versículo 15 diz: será um dia de ira, um dia de aflição e de angústia. As cornetas eram tocadas na guerra. Então, se tocava a corneta para avisar para o povo se preparar, porque a guerra está chegando, né? Então, o povo fica desesperado ali tentando se preparar. E é isso. É um dia de guerra. É um dia de guerra. Vai ser um dia de sons de corneta. Vai ser um dia de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. A gente lembra quando Manassés foi levado preso, né, lá para a Babilônia, quando ele se arrependeu, se converteu e voltou, ele reforçou a cidade, lembra? Ele reforçou a cidade de Jerusalém, reforçou as outras cidades de Judá e ele começou a reforçar toda a proteção do reino de Judá, para que ele não fosse mais invadido do jeito que ele foi lá na época de Ezequias, né? E é isso que Deus está dizendo aqui. Pode ter muralha que for erguida, é dia de muralha cair. Pode ser a proteção que for, quando eu chegar, nada vai resistir a mim. Não há muralha que me impeça de praticar o meu dia de juízo. Não há torres de vigia que me impeçam de praticar o meu dia do juízo, né? Então isso aponta para o Novo Testamento, é claro que não há nada que a gente possa fazer para se proteger da ira de Deus e do juízo de Deus. E ao mesmo tempo também aponta aqui para Jerusalém. Que se Jerusalém, no dia que chegar, o que está preparado para Jerusalém, que é Nabucodonosor lá, né, que é a Babilônia, eles não vão conseguir se proteger, por mais alta que seja. Então, neste dia, vai ser um dia de sons de corneta, um dia de guerra. Vai ser um dia de soldados atacando cidades protegidas por altas torres de vigia. Aí no versículo 17 diz, Deus diz, eu vou fazer cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas vão andar até cambaleando de um lado para o outro como se fossem cegas, de tão perturbadas que elas vão ficar. Elas vão ficar tão atordoadas pelo que está acontecendo que elas vão perder até o rumo, não sabem nem para onde está indo, né? Então isso tem a ver com o dia do juízo, mas também tem a ver dela vai ser jogado fora como lixo, porque elas pecaram contra mim. Versículo 18. Naquele dia, nem a prata e nem o ouro vai poder salvar vocês da minha ira. Então diz, o fogo da ira de Deus vai ser furioso e vai destruir o mundo inteiro. Ninguém vai escapar da ira de Deus, pois Deus vai acabar de uma vez só com todos os moradores da terra. Você vê que agora o julgamento expandiu, não é mais só Jerusalém que está falando aqui, né? Está falando sobre todos os moradores da terra. Então aqui está falando que quando Deus vier, não há nada que te salve da ira dele. E você não vai poder comprar a paz com ele, com teu ouro, com tua riqueza, com tua prata, não vai. Lembra que essa mensagem está sendo dada para um povo ganancioso. Lembra? É um povo que está preocupado com a economia. E por dinheiro vale tudo. Por dinheiro vale a pena mentir. Por dinheiro vale a pena adulterar a balança. Por dinheiro vale a pena enganar o outro. Por dinheiro vale a pena roubar, matar. Por dinheiro vale a pena tudo. E é isso que Deus está dizendo. No dia do meu julgamento, no dia que eu chegar com a minha ira, o teu ouro não vai te salvar. A tua riqueza não vai te salvar. Você está tão preocupado com riqueza, ao ponto de se vender a sua salvação por ela. E ela não vai te salvar de mim. E aqui diz, né? Continua. Naquele dia, nem prata nem ouro os poderão salvar da ira do seu Deus, o Senhor. De Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa vai destruir o mundo inteiro. Não há quem escape da ira de Deus. Não tem uma vida de comunhão com Deus através do fruto do Espírito Santo. Esse sim, eles experimentarão da ira de Deus, né? Então agora a gente vai para Sofonias 2. Sofonias 2, Sofonias continua dizendo assim. Pensem bem,
né? Imagina, Josias está ouvindo isso, o povo do reino de Judá está ouvindo isso, um reino totalmente idólatra, um reino totalmente louco, tá muito louco o povo aqui, já estava oferecendo os filhos a Moloque, adorando sol, estrela, lua, né? Era esse nível do povo de Judá. E Josias está procurando Deus. Josias está querendo conhecer Deus. E Sofonias está pregando isso. Então Sofonias diz no versículo 1: pensem bem e tomem juízo. O que é juízo, né? Já falei isso algumas vezes. O que é ter juízo? Juízo é você discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é direito e o que é torto. Então, juízo é a capacidade que eu tenho de saber isso é certo, isso é errado. Ah, tem razão. Não, não tem razão. Isso é juízo. É a capacidade de discernir. E é isso que o profeta está falando aqui. Tomem juízo. Entendam o que é certo e o que é errado. E façam o certo, né? Pensem bem em tudo que eu estou dizendo. E tomem juízo. Aí então ele fala, né? O povo sem vergonha, né? Tomem juízo, povo sem vergonha. Aí no versículo 2 não continua. Façam isso antes que vocês sejam levados embora. Antes que Deus venha e leve vocês embora com uma palha que desaparece num só dia. Antes que a ira furiosa de Deus caia sobre vocês. Tomem juízo. Antes que chegue o dia da ira de Deus. Tomem juízo. Uau, né? Tem a ver com o Novo Testamento. O livro de Sofonias é a Bíblia resumida mesmo, né? E é a mensagem central, né? Antes que Jesus volte, seja o grande dia do julgamento, tome juízo antes desse dia. Porque depois desse dia é tarde demais. Acabou. Não adianta tomar juízo depois que Jesus já veio. Né? A Bíblia diz, né? A gente já falou sobre isso. A Bíblia diz que quando Jesus vier, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque Deus vai fazer com que todos o reconheçam. E isso significa que aqueles que não serão salvos também vão reconhecer. Eles também vão dobrar o joelho e eles também vão falar. Mas o reconhecimento veio tarde demais. Tomaram o juízo muito tarde. Já era. Jesus já tinha voltado. E aí está falando, Sofonias, tomem juízo antes que seja tarde demais. Antes que a ira de Deus venha e o dia dele chegue. Tomem juízo para que vocês não pereçam. Aí no versículo 3 diz, voltem-se para Deus. Todos aqueles que são humildes, que se voltem para Deus. Todos os que obedecem às leis de Deus, se voltem para Ele. Façam o que é certo a partir de agora. Sejam humildes. Lembra que é um povo ganancioso que está roubando, matando, fazendo não sei o quê? Então imagina, um povo que está enriquecendo à custa do outro. Devia ser aquela exibição, né? Ai, olha, eu tenho não sei o que de marfim. Ai, olha aqui, é o que eu comprei, né? E aqui Deus está falando, né? E principalmente a humildade diante de Deus, né? Que eles não tinham. E aqui diz, sejam humildes. Façam o que é certo. Talvez assim vocês escapem no dia do juízo. Talvez assim vocês sejam salvos. É a mensagem do Novo Testamento. Faça o que é certo. Seja humilde. Obedeça a Deus. E talvez você seja salvo. Talvez você seja salvo. Porque quem é que vai saber, né? Nosso coração é enganoso, né? Às vezes a gente acha que vai ser salvo, mas a Bíblia diz que o pensar é pecado. O pensar é pecado. No versículo 4, então, continua. Olha, a cidade de Gaza vai ficar deserta. E Asquelon vai ser abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia. E os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Isso se cumpre historicamente, tá? Então, historicamente, o que Sofonias está dizendo aqui vai acontecer com essas cidades. Mas também isso aponta para
grande juízo, tá? O grande juízo, onde todas aquelas cidades que se acham, todo mundo que se acha orgulhoso, que se acha tal, né? Todos os maus serão destruídos e não existirão mais, tá? Então é isso que está dizendo aqui. E aqui ele está dizendo, né? A mensagem para Jerusalém é essa, a mensagem para Judá é essa. Gente, essas outras nações cometeram também esses erros. E olha o que vai acontecer com elas. Então, se convertam, se arrependam, antes que seja tarde demais. Se arrependam dos pecados de vocês e se voltem a Deus. Então, no versículo 5, né, tá dizendo aqui que eles serão levados prisioneiros, né? Então, que Israel se converta. Então, no versículo 5 diz: ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo. O Senhor Deus passou essa sentença contra vocês. Eu vou acabar com Canaã, a terra de vocês. Todos os moradores serão mortos. O seu país no litoral vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e vai fazê-lo prosperar outra vez. Então aqui Deus está dizendo, né, que Deus vai atingir os inimigos de Israel, vai tomar as terras dos filisteus, que na verdade as terras dos filisteus era para ser, né, de Israel, mas Israel deixou lá, foi deixando lá os cananeus, foi deixando lá os povos que era para ter expulsado, né, foi deixando lá o povo que era para ter matado, tudo eles deixaram lá, e agora virou um grande problema para eles o povo que eles deixaram, né. Então aqui Deus está falando que Deus vai tirar esse povo de lá, e que os que forem sobrarem na peneira que Deus fizer, né? Deus vai fazer uma peneira ali para tirar todo mundo que é ruim em Judá. Todo mundo que é ruim em Judá vai morrer. E os que sobrarem, passaram pela peneira, eles vão ser colocados lá na terra do litoral também. Eles vão morar lá. E eles vão lá cuidar dos seus rebanhos, vão dormir nas casas de Asquelon, porque Deus vai se lembrar do povo dele e vai fazer o povo dele prosperar, né? Então isso daqui tem algo imediato para essa época, porque a gente lembra que o povo estava preocupado com a economia, né? Estavam roubando a doidade, preocupados com a economia, mas Deus está falando aqui, aqueles que forem fiéis a mim serão recompensados e eles prosperarão outra vez. Eu lembrarei deles. Eles receberão até mais terras, eles já têm a terra deles, mas vão ganhar até mais. Vão receber até mais. As recompensas vão fazer com que eles fiquem mais ricos, né? Aqueles que sobrarem vivos, aqueles que não forem caírem na peneira, né? Então, aqui também tem a ver com o que o Novo Testamento diz, né? Que vai ser separado o joio do trigo, né? Então, o joio do trigo vai ser separado ali e aqueles que forem salvos serão recompensados. É isso que a Bíblia diz. E é o que está dizendo aqui também. Então, no versículo 8 diz: o Senhor Todo-Poderoso diz: ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e os insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a terra de vocês. Portanto eu, o Deus de Israel, juro por mim mesmo, que os países de Moabe e de Amon vão ser destruídos, como foram as cidades de Sodoma e de Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre, ficarão cobertas de espinheiros e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos moabitas e aos amonitas e ficarão com as terras deles, tá? Então aqui Deus está dizendo que ele ouviu os moabitas e os amonitas ficarem zombando do povo de Judá, tirando uma do povo de Judá e dizendo que ia pegar as terras deles. E ficaram insultando o povo e o Deus de Judá. Mas aqui Deus diz, eles estão com essa agora, eles são descendentes de Ló, a gente lembra, né? Moabita e amonitas são descendentes de Ló. E aqui ele está falando, eles estão com essa agora, então as terras deles é que vão ser tomadas, as terras deles é que vai ser perdida, não é de vocês. Porque eles estão com maldade, querendo tomar o que é de vocês, o que eu dei a vocês. É a herança de vocês que eu dei.
E eles estão querendo tomar de vocês. Então, a terra deles é que vai ser tomada. A terra deles é que vai ser perdida. E realmente, historicamente, depois a terra deles é tomada, né? De Amon e de Moab. Isso acontece, tá? Então, aqui no versículo 10, continua falando. A gente lembra, aqui é uma mensagem para o povo, né? Crer em Deus, acredita em Deus, que Deus vai fazer vocês prosperarem, vai dar tudo certo. A economia vai ser realocado, vai ser tudo reorganizado, né? É nesse sentido que o Sofonias está pregando. Mas para isso se consertem, para isso obedeçam, para isso se transformem, né? Então no versículo 10 diz: é assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo, né? É isso que vai acontecer com Amon e com Moab. Porque eles vão ser castigados porque eles ficaram orgulhosos demais. E começaram a insultar o meu povo, Deus diz. Eles começaram a se gabar dizendo que ia conquistar vocês, que ia conquistar a terra de vocês. Aí no versículo 11 diz: o Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um no seu próprio país, adorarão a Deus, né? Então Deus vai acabar com todos os deuses do mundo. Ninguém mais vai ficar criando um ídolo, ninguém mais vai fazer nada disso. Em todo lugar, em todo canto do mundo, só se adorará ao Deus de Israel. Ao Deus Todo-Poderoso, mas nenhum outro, né? Então aqui se refere a quando? É no reino de paz e de justiça, né? Porque até que o reino de paz e de justiça venha, vão continuar adorando, né, falsos deuses. Então, esse momento onde toda a terra adorará somente a Deus, é no reino de Jesus, que todos que estiverem aqui adorarão somente a Deus, né? A gente lembra que no reino milenar também vai ter uma certa dificuldade ali, um certo problema, né? Por conta do que a gente já falou, depois de Satanás é solto, ele vai vir para desviar a terra e diz que ele vai converter pessoas, né? Então, a gente vê que nem todos adorarão verdadeiramente, né? Mas durante o reino milenar, ninguém vai fazer nenhuma estátua, não. Ninguém vai ficar fazendo um altar para Baal, ninguém vai fazer nada disso. Ninguém vai adorar nenhuma imagem, não. Somente Deus será adorado, né? E também no outro mundo que Deus preparou para nós. Amém. No versículo 12, então, diz: o povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Síria no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. E realmente isso vai acontecer, né? Então, isso se cumpre realmente. E agora começa a lançar julgamentos sobre nações orgulhosas. Sobre nações, né? Que o dinheiro vale tudo, né? Onde para você ter fama vale qualquer coisa. E esse é o exemplo para ajudar, que não vale a pena você trocar sua salvação por causa da fama. Não vale a pena você trocar sua salvação por causa do dinheiro. Não vale a pena, tudo isso é transitório. E Deus também pode, né? Deus vai fazer você prosperar, não fique preocupado, né? Você vai prosperar outra vez. É nesse sentido que Sofonias está falando aqui, para esse povo que está desesperado por ganância, né? Por economia e tal. E ele está dando o exemplo de nações que agiram dessa forma e que vão cair. Eles vão cair. Então, que eles também não ajam no mesmo erro para caírem também. Então, diz aqui, né, que Nínive vai ser destruída. A gente lembra, estudou lá com Naum tudo. Eu até falei sobre a ecologia, tudo, e ela cai mesmo. A gente viu até detalhes de como isso vai ser, né? E é assim realmente que acontece. Aí no versículo 14 diz: rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade de Nínive, né? Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas. E corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa, a cidade que se gabava tanto do seu poder e ficava sempre dizendo: ah, não há outra cidade como a gente. Ninguém é tão poderosa como eu, Nínive. E ela vai virar um deserto, essa cidade. Ela vai virar um lugar onde agora só vivem animais. Quem passar por perto de Nínive vai ficar espantado com o que eu vou fazer ali. Vai ficar horrorizado ao ver tamanha destruição. E realmente, ela vai ser, gente, uma destruição medonha, né? E é isso mesmo, tá?
E isso é um exemplo para que Judá se arrependa, para que Judá se converta, né? Então vem Sofonias 3. Glória a Deus, o último capítulo para a gente finalizar a aula de hoje. Diz assim no versículo 1. Ai de Jerusalém, cidade rebelde, cidade cheia de corrupção, cidade que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que Deus diz e não gosta que ele a corrija. Jerusalém não confia no Deus dela e nem procura pela ajuda dele. Lembra que ele começou falando isso, que Deus vai destruir todo mundo que não procura a ajuda dele, que Deus vai destruir todo mundo que não o ouve, que Deus vai destruir todo mundo que não é disciplinado por ele, né? Deus está falando, tentando corrigir, você não muda, né? E agora está falando, é Jerusalém. Ai de Jerusalém. Ai de Jerusalém porque vocês são rebeldes. Ai de Jerusalém porque vocês são cheios de corrupção. Ai de Jerusalém porque vocês vivem se perseguindo entre vocês mesmos. Ai de vocês porque vocês não escutam a Deus. Vocês não querem que Ele corrija vocês. Vocês não confiam nele e vocês não procuram a ajuda dele. No versículo 3 diz, as autoridades aí de Jerusalém são como leões que ficam rugindo. São como juízes, e os juízes são como lobos ferozes que buscam devorar tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Ai dessa cidade, as autoridades não sabem orientar o povo. Os governantes não sabem orientar o povo. Por isso que está tudo desgovernado, não tem governo. Ai desses juízes. Em vez deles julgarem certo, de forma justa, eles só querem abocanhar tudo que eles puderem. Eles são como lobos ferozes que eles querem devorar, comer tudo de uma vez. Então, eles estão recebendo suborno, eles querem fazer o máximo de julgamentos possível para ganhar mais com suborno. Ai de Jerusalém. Então no versículo 4 diz, até os profetas de vocês, Jerusalém, são orgulhosos. Eles são enganadores. Os sacerdotes aí em Jerusalém, eles ficam profanando o meu santuário. E ficam desobedecendo a minha lei. Aí no versículo 5 diz, mas Deus ainda está aqui. Deus ainda está em Jerusalém. E Deus sempre faz o que é certo. Deus nunca faz o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele nos manda fazer o que é certo. Mas ainda assim, os maus continuam praticando o mal. E Deus toda manhã nos incentiva a fazer o bem. Mas vocês em Jerusalém, ainda assim continuam praticando mal. E nem sentem vergonha disso. Deus diz o seguinte no versículo 6. Olha, Jerusalém, eu destruí muitas nações. Eu arrasei cidades. Eu deixei lugares em ruínas. Eu destruí torres de vigias, destruí até ruas. Existem cidades hoje que estão desertas. Ninguém mais pode morar nelas. Ninguém mais pode habitar nessas cidades que eu destruí. E Jerusalém, quando eu fiz isso, eu pensei, agora, com esses exemplos que eu estou dando, o meu povo vai me temer. Por causa dos exemplos que eu dei desses outros povos. Agora eles vão deixar que eu corrija eles, para que isso também não aconteça com eles. Agora sim, eles não vão mais esquecer das muitas vezes que eu castiguei eles. Agora sim. Mas, enquanto Deus pensava assim, vocês, Jerusalém, se esforçavam cada vez mais e mais
e mais em fazer o que era mal, em vez de se converterem. Portanto, no versículo 8, Deus se cansou. E Deus agora diz o seguinte para vocês: esperem o dia em que eu vou me levantar. Espere o dia do juízo. Eu vou me levantar e acusar as nações. Esperem então esse dia. Porque eu decidi reunir todas as nações. Eu decidi reunir todos os reinos a fim de castigar todo mundo. E todo mundo vai sentir a minha ira. Pois eu vou derramar o meu furor sobre todos eles. E eu vou destruir o mundo inteiro com o fogo da minha ira. E realmente, né, é esse cenário que a gente tem quando a gente vai estudando a Bíblia, né? O cenário que a gente tem é que o lago de fogo e de enxofre, né, é aqui mesmo, né? Porque essa terra vai ser destruída e pelo jeito é pelo fogo, né? Então, é esse cenário que a gente imagina. Então, no versículo 9 diz assim: então, farei com que os povos parem de adorar a Deus. E então eles vão adorar somente a mim, Deus. E eu vou fazer com que todos me obedeçam com a mesma dedicação que eles se dedicavam aos deuses pagãos. Versículo 10. E o meu povo, que hoje está espalhado pelas nações, lembra do Reino Norte? O meu povo que está espalhado pelas nações, ele vai vir. Ele vai vir aqui e vai me oferecer sacrifícios. Eles vão vir até dos lugares mais distantes lá da Etiópia. Eles vão vir para oferecer sacrifícios a mim. E nesse tempo, vocês, que são o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que vocês se revoltaram contra mim. Pois eu vou fazer desaparecer do meio de vocês todos aqueles que são orgulhosos e vaidosos. Agora, entre vocês não vai ter mais nenhum orgulhoso e nenhum vaidoso. Aqui está falando sobre o reino de Cristo, né? Então, o reino de Cristo é isso. Vão vir os povos de todos os cantos oferecerem sacrifícios de júbilo a Deus, né? E adorarem a somente Ele, mas nenhum outro Deus pagão, né? Mas nenhum Deus falso. Somente o Deus verdadeiro. Então, aqui diz, né? Nesse tempo, vocês não vão sentir mais vergonha por causa de tantas as vezes que vocês se rebelaram contra mim. Porque neste momento todos os orgulhosos e vaidosos vão sumir, não vão existir mais. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu santo monte. Vocês vão ser humildes. Porque o orgulho tem sido um problema, né? Muito grande aqui. Principalmente porque a gente lembra que havia muita corrupção, né? Havia muita adulteração de balança, roubo, né? Tudo por dinheiro. E o orgulho foi a raiz disso. Mas não vai ter mais orgulhoso. Não vai ter mais vaidoso. No versículo 12. Deixarei em Jerusalém um povo humilde. Um povo que tem juízo. Um povo que sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. Eu deixarei um povo que confia em mim. Versículo 13. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais vão fazer maldades. Nunca mais vão mentir. Nunca mais vão procurar enganar ninguém. Lembra que eles enganavam? Eu expliquei isso no começo da aula de hoje, né? Então aqui, gente, não tá falando sobre agora, tá? Porque ainda se continua mentindo, ainda se continua enganando, né? Isso é o reino de justiça, tá? O reino de paz e de justiça de Jesus. Esse momento ainda não chegou, as pessoas ainda mentem. Né? As pessoas ainda mentem, até o povo de Deus. Infelizmente, existem pessoas que se dizem de Deus, às vezes até estavam com Deus e começaram a mentir e saíram, né? Então não é para agora, é para o reino de paz e de justiça de Deus. Então aqui tá dentro daquele contexto, lembra? As pessoas mentiam por dinheiro, enganavam o outro por dinheiro, né? Deixavam de dar comida pro pobre para ter mais comida em casa, né? É aquela ganância, estava todo mundo assim. E aqui, então, por isso que Deus fala isso no versículo 13. Deus diz que os que forem salvos não vão fazer mais maldades, não vão mais mentir e não vão mais enganar ninguém.
Eles vão ter comida à vontade. Ninguém mais vai precisar ficar regulando comida para guardar estoque e fingir que não pode ajudar aquele que necessita. E eles estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Então isso daqui é para o reino de paz e de justiça. Então agora no versículo 14 é um hino de louvor, porque isso vai acontecer. Então agora eles vão adorar a Deus, vão louvar a Deus, porque Deus é maravilhoso. E Deus então aqui está fazendo uma promessa de que aqueles que forem salvos, aqueles que o obedecerem, crerem nele, viverão em paz. E não precisarão nunca mais se preocupar se alguém está enganando eles ou não. Se ele está sendo trapaceado, se ele está sendo tapeado. Não, ninguém mais vai se preocupar com isso. Você não precisa mais se preocupar de alguém vir te roubar. Não há mais preocupação alguma. E agora eles vão louvar isso, né? Essa grande notícia. Eles dizem no versículo 14 em diante, né? Aqui é o profeta falando, a gente lembra, né? É o Sofonias falando. Só que o Sofonias está falando, né? A expectativa, o louvor desse povo que recebeu, né? Essa dádiva, que recebeu essa graça. Então ele diz: povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração de vocês. Porque Deus anulou a sentença que havia dado contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, Ele é com vocês. E vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Que lindo, né? Ao mesmo tempo que Sofonias é pura mensagem do Evangelho, né? Sofonias começa falando, apontando toda a podridão, tudo que precisa ser mudado, né? Tudo que precisa ser transformado. Então ele vem e fala: olha, vocês erram, vocês pecam, vocês mentem, vocês adulteram, vocês adoram a Deus como os pagãos adoram os deuses deles. Vocês juram por Deus, mas também juram por Moloque. Vocês não ajudam o próximo. E ele começa a falar todos os pecados, né, do povo de Israel. Então ele começa a falar: é o seguinte, Deus está falando que já preparou o dia do juízo. E todo aquele que mente vai ser condenado. Todo aquele que adultera vai ser condenado. E ele começa a descrever tudo aquilo que o povo estava fazendo que vai para condenação, né? O Sofonias começa a falar: não, aqueles que adoram a Deus como se adora os deuses pagãos vai ser condenado. Então todo mundo vai ser condenado. Aqueles que adoram a Deus errado, como os pagãos adoram os deuses dele, vai ser condenado. E ele começa a falar isso, né? Só condenação, todo mundo vai ser condenado. Então ele vem com uma mensagem de esperança. Por isso, tomem juízo. Ouçam o que eu disse e reflitam sobre o que eu falei. Tomem juízo. Parem de ser sem vergonha, de ser um povo sem vergonha, e mude. Se transforme, ainda há tempo. É isso que o Sofonias fala. Ainda há tempo. Façam isso antes que o dia do juízo chegue. Porque quando o dia do juízo chegar, vai ser tarde demais. E não adianta se arrepender depois que já foi. O momento de se arrepender é agora. O momento de se converter é agora. Mudem. Mudem, porque há uma promessa para vocês que mudarem. Deus não vai decepcionar vocês. Deus faz uma promessa para vocês de que vocês serão colocados em um lugar e viverão um reino onde nunca mais vocês vão precisar se preocupar com a maldade do outro. Vocês nunca mais vão precisar se preocupar de alguém vir enganar vocês. Vocês nunca mais vão andar com aquele medo de que algo ruim vai acontecer. Então mudem, se convertam, porque ainda há tempo, né? Olha que mensagem linda, né, que Sofonias fala. E é nesse sentido que Sofonias vem vindo e falando: se arrependam, vai valer a pena. Vocês vão viver tranquilamente. Deus vai recompensar vocês. E agora, no final, é o cântico de alegria. Porque esse povo está falando: Deus mudou a minha história. Era para eu ser condenado. Eu fazia tudo errado. Essa é a perspectiva do versículo 14 em diante. Era para eu ser condenado. Eu fazia tudo errado. E eu nem via. Eu nem reparava. Eu nem percebia. E eu andando todo torto.
Eu adorando a Deus como os pagãos adoram, eu achando que eu estava certo. Eu jurando pelo nome de Deus e jurando pelo Deus de Moloque e eu achando que estava certo. Eu não merecia ser salvo. Havia uma sentença contra mim. O justo era eu pagar pelos meus pecados. Eu errei. Deus falou que todo aquele que fizer o que eu fiz vai ser condenado. Havia uma sentença sobre mim de condenação. Mas então, no versículo 14 em diante, ele diz: se alegrem, porque Deus mudou a sentença de vocês. A sentença de condenação que havia sobre vocês já não há mais. Então, se alegrem. Deus mudou. Uau! Tem a ver justamente sobre o Novo Testamento, sobre Jesus, né? Então aqui diz no versículo 15: o Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou de vocês todos os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, Deus, né, está com vocês. E vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Vocês estão com medo do quê? Não há mais o que temer. Ele mudou a sentença de vocês. O final de vocês foi mudado. Ele decidiu livrar vocês de todos os inimigos. Estão com medo do quê? Vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Lembra que Sofonias está pregando isso para o povo de Judá, que está totalmente corrompido, né? Um povo totalmente ganancioso, que faz de tudo por dinheiro para ter uma vantagem, né? Porque eles têm medo. Eles falam, ouvi uma notícia aí, ó, que a economia do país vai quebrar. Nossa, então antes de quebrar, deixa eu juntar um dinheiro aqui. Então deixa eu começar a roubar, deixa eu começar a adulterar a balança, deixa eu começar a dar um jeitinho aqui para estocar dinheiro. Porque se a economia cair, eu já tô preparado. E é isso que eles começam a fazer. E então, Sofonias fala, vocês estão com medo do quê? Vocês não precisam ter medo mais de desgraça nenhuma. Deus é com vocês. É igual hoje, né? Quando a gente vê, por exemplo, não tem a ver com o lugar onde você está. Deus o livre, por exemplo, a economia do Brasil quebrar. Não adianta você pegar e ir lá para os Estados Unidos, porque a economia do Brasil caiu. Não é o lugar, é quem. Ainda que eu esteja aqui, a economia tenha caído, Deus está comigo, nada me atingirá. Nenhum mal me tocará, em mim não fará diferença. Não tem problema nenhum. Porque sem Deus de nada adianta eu ir para o país mais rico do mundo. Porque a questão é quem, não é onde. A questão é Ele estar comigo. E é isso que Sofonias está querendo dizer. Não tenho que se preocupar, Jerusalém, se Deus é com vocês. Então, aqui no versículo 16, o Sofonias diz, né? Chegará o dia em que dirão a Jerusalém, não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. E Ele é poderoso, Ele vai salvar vocês. Deus vai ficar contente com vocês. E por causa do amor que Ele tem a vocês, Ele vai dar a vocês uma vida nova. Uau! Que lindo, né? Uau! Tem essa promessa aqui, né, para esse povo não ter medo, né? A vida que eles estavam levando nessa época não era boa. As coisas não iam bem. A economia realmente estava abalada. O povo estava desesperado, né? E a perspectiva não era boa, né? Continuar nessa vida. Mas a promessa que é, Deus um dia ainda vai ficar contente com vocês. Ele ainda não está. Mas Ele vai ficar. E por amor a vocês, Ele ainda vai dar para vocês uma vida nova. Ele vai mudar a vida de vocês. Ele vai dar uma vida totalmente nova. Não é a mesma vida. Não vai mudar a vida que já existe, né? No sentido de vai dar uma vida totalmente nova. Do zero, né? Não é uma vida
mudada, né? Não é mudar ali o cântico da pessoa. É uma vida do zero, novinha, em folha. É isso que é a promessa aqui. E o que isso aponta, né? A nova criatura que nós somos em Jesus. Por causa do amor de Deus por nós, Ele ainda nos dará uma nova vida. E então Ele ficará contente com a gente. Quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, Deus se contenta com a gente, porque nós somos Cristo. Como Deus não vai ficar contente com Cristo? Se agora eu me tornei o próprio Cristo. E é isso que está dizendo aqui. Ainda haverá um dia em que isso será dito. Esse sofrimento está falado. Isso ainda será falado. Deixa eu ler de novo o versículos 16 e 17 agora. Diz assim: chegará o dia em que dirão a Jerusalém, né, ao povo de Deus: não tenham medo, povo de Sião, não desanimem e nem percam a coragem, porque Deus é com vocês e Ele é poderoso e Ele vai salvar vocês. Deus vai ficar contente com vocês e por causa do amor que Ele tem por vocês, Ele vai dar vocês uma vida nova. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, eu vou castigar aqueles que perseguiram vocês, mas eu também vou dar salvação para os aleijados. Eu vou trazer de volta todos aqueles que foram espalhados. Salvarei os aleijados, né? No sentido de que a pessoa está se esforçando, mas está muito ferida. Mas está se esforçando, ela está ali, ó, capengando, mas está indo, né? E está ferida. Foi ferida, mas ainda está na guerra. E Deus está falando: eu vou salvar os aleijados. Numa guerra, eu falei isso na aula passada, né? Numa guerra, ou sei lá, a cidade, imagina, a cidade foi invadida, tá todo mundo fugindo. Gente, os aleijados eram deixados. Ninguém salvava os aleijados. Ninguém pegava uma pessoa, né, no colo para salvá-la. Era cada um por si. Era contado nas perdas. Ninguém salva. A pessoa podia estar viva ali. A gente lembra, isso aconteceu com Mefibosete. Lembra Mefibosete? Ele não conseguiu fugir, ele foi deixado para trás. Todo mundo fugiu com Davi. Mefibosete ficou para trás. E ele ficou ali com o filho de Davi que havia roubado o trono. Lembra? Absalão? E é isso. Eles eram deixados para trás. Porque era se pensado: é insignificante. Vamos deixar para trás. Numa guerra não vai poder ajudar. Não vai ser contado como um soldado. Qual a utilidade que ele vai ter pra gente? Vai ter alguma utilidade? Não, então vamos deixar ele aí. Mas Deus está dizendo: não. Pra mim tem utilidade. Pra mim tem utilidade. Eu vou salvar os aleijados. Pra mim eles têm utilidade. Todos aqueles que, pela lógica do mundo, não tem utilidade alguma, né? Mas pra mim tem utilidade. E aqui diz: e trarei de volta os que forem espalhados, né? Então, do meu povo, aqueles que forem espalhados pelo mundo, eu vou trazer de volta. Vocês foram envergonhados em toda parte. Vocês receberam vergonha. Vocês foram muito envergonhados. Mas eu prometo que depois vocês vão receber louvor e glória. Ainda que hoje vocês estejam sendo humilhados. No versículo 20 diz: quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. E eu vou fazer com que vocês prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos os respeitarão. Eu, Deus, falei. Né? Então, uau. Então, quando chegar esse dia do juízo, né? Que Deus manifestar o seu juízo, Deus ajuntará
todo Israel, né, de novo. E então, né, nunca mais eles vão ser caçoados, né, como era antigamente, humilhados. E também o povo de Deus, né, agora nós seremos todos um só. A Bíblia diz, né, que há um julgamento diferente, né, eles são diferenciados. Não há como negar isso, né. O povo de Israel é um povo diferenciado. E a Bíblia diz que o julgamento deles é separado. Não é junto com a gente, os gentios, o julgamento deles é separado. Porque é um povo diferenciado, é um povo separado, né? E é aquela coisa, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Eles não podem ser julgados junto com os gentios. O julgamento deles é separado. E aí está dizendo aqui, um dia Deus ainda vai juntar eles de novo. Vai fazer eles voltarem para o país deles. E então eles não vão ser mais desrespeitados. Aqui é especificamente para eles, né? Porque ninguém mais vai ser desrespeitado. Somos todos cristãos, né? Vamos ser todos salvos. Não há mais homem e mulher, somos todos Cristo, né? Mas aqui está falando sobre um povo específico. Não são os cristãos. É sobre Israel. É isso mesmo, é Israel. Que Israel já não vai mais ser desrespeitado, né? Esse povo não vai ser mais desrespeitado. E eles vão ser um povo famoso. Antes era subestimado, né? Mas vão ser um povo famoso. E Deus está falando, Deus diz, né? Eu falei, né? E realmente, gente, o povo perseguido, hein? A história desse povo, quando você estuda a história desse povo, quantas perseguições, né? Quantas perseguições, né? Antes de Hitler, depois de Hitler, até hoje você ainda vê, né? Há uma perseguição, há ainda, né? Um antissemitismo, tudo, nossa, que perseguição, né? Então, amém, gente, glória a Deus, amém. Então, segunda-feira, a gente vai começar o livro de Jeremias, glória a Deus, glória a Deus. Não, segunda-feira não, na terça. Segunda-feira a gente ainda vai ler o Salmo 80 e na segunda-feira a gente vai ler Jeremias. Segunda-feira a gente começa o livro de Jeremias, tá? Então, terça. Segunda a gente lê o Salmo 80, volta pro livro de Crônicas, tá? Porque a gente vai ter que ler um trechinho do livro de Crônicas, vai andar um pouquinho aí na história. A gente vai andar pro 12º ano do reinado de Josias. Então a gente vai estudar uma reforma religiosa que vai haver. Essa pregação de Sofonias aqui vai surtir efeito, tá? Então Josias ouve essa pregação de Sofonias, essa pregação surte efeito sobre Josias. Então Josias, no 12º ano do reinado dele, ele começa a fazer uma reforma religiosa. Então Josias, ele começa a quebrar todos os altares pagãos que tem em Judá, ele começa a destruir todas as imagens, todos os ídolos, começa a parar com toda a adoração ali idólatra, ele começa a mudar todo o reino judaico, começa a fazer uma reforma religiosa no 12º ano do reinado dele, depois da pregação de Sofonias. Então você vê que essa pregação de Sofonias surtiu efeito ali em Josias, né? E depois disso, no 13º ano do reinado de Josias, Jeremias começa a pregar, tá? Então a gente vai ler na segunda-feira essa reforma religiosa que acontece no 12º ano do reinado de Josias. Vamos ler junto o Salmo 80 na segunda-feira e na terça a gente começa Jeremias, tá? Então a gente vai ler alguns capítulos de Jeremias, voltar para o livro de Reis, depois a gente vai para Abacuque, né, um pouquinho, e depois a gente vai voltando para Jeremias, tá? A gente vai ficar intercalando aí, porque esses 4 profetas aí foram juntos, tá? Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, tá? Então, mas o próximo livro que a gente vai ler agora é Jeremias, mas não vamos finalizar Jeremias, não. A gente vai finalizar primeiro agora Abacuque, tá? Então, o próximo livro que a gente vai finalizar é Abacuque, tá? Então, Abacuque é o nosso próximo livro aí, é o 23º livro. Mas já vamos iniciar na terça-feira Jeremias aí, glória a Deus, amém. Gente, alguém tem alguma dúvida? Silvana, você tem alguma dúvida? Luciene, a paz do Senhor Jesus, você tá no Facebook, né? Amém. Você tem alguma dúvida, Luciene? Silvana, você tem alguma dúvida? Amém, minha amiga, Deus abençoe. Silvana não tem nenhuma dúvida no Meet, amém, glória a Deus, minha amiga, Deus te abençoe, viu? Um bom descanso, uma boa noite e até segunda-feira com a graça de Deus e semana que vem aí iniciar Jeremias. Ai, amém.
Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Um beijão. Amém. Beijo, amém. A Luciene no Facebook, né? Falou paz, Bruna, cheguei na metade do capítulo 2, mas cheguei. Glória a Deus, amém, Luciene. Deus te abençoe, viu, Luciene? Um bom descanso, uma boa noite e até segunda-feira com a graça de Deus aí. Semana que vem a gente começa aí Jeremias. Estou empolgada aí pra gente começar Jeremias. Glória a Deus. Um beijão, viu, Luciene? Deus te abençoe. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá? E amém. Até segunda-feira com a graça de Deus. Um beijão, Lu. Deus abençoe.